Câncer, uma palavra difícil, né? Que pode doer em você que está passando por isso. Continua comigo que eu vou te trazer uma coisa bem interessante sobre isso. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer aqui um fruto da nossa terra que hoje já não pertence mais a nós e hoje já está alçando voos maiores como Harvard, a outra cidade que me fugiu agora na cabeça aqui, Massachusetts e agora em Fargo, Dakota do Norte. Dakota do Norte, isso mesmo. Dr. Roberto Gomes. Dr. Roberto, é um prazer, é uma honra ter você aqui hoje. Obrigado. Eu falo que hoje o nosso programa está internacional, né? As pessoas não conhecem um pouco sobre isso e eu acho que eu queria falar mais sobre isso. Mas antes de falar, para você que está assistindo a gente, tentar entender nosso programa de saúde, mas eu quero mostrar um pouco para você o que é o esforço de uma pessoa de levar o estudo lá para fora e hoje tá trabalhando com isso e poder trazer saúde para as pessoas e, de repente, uma libertação das pessoas dessa doença que é o câncer. Mas eu queria que você falasse um pouco, Roberto, para quem está assistindo, se inspirar e ver o que foi a luta, como que foi sair do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para os Estados Unidos, Harvard, para poder pesquisar sobre isso. Bom, quando eu vim de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, eu troquei de área. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fosse aplicada à saúde. Por alguma razão, eu não consigo te explicar qual é, eu decidi focar toda a minha pesquisa, tudo que eu faço, todo o meu conhecimento, em câncer. Como tratar, o porquê de eu desenvolver um composto novo para tratar, o porquê mais, às vezes mais do mesmo, porque a gente continuava fazendo as mesmas coisas. Mas quando eu vim para cá, a minha ideia era começar uma linha de pesquisa em que eu pudesse achar alguma droga, porque assim, quando você pensa na doença, a maioria dos medicamentos que a gente tem hoje, eles tratam o câncer, mas eles não são seletivos para as células tumorais. Então, como você vê isso? Você começou a fazer o tratamento, provavelmente o câncer vai diminuir, mas com ele você perde cabelo, você perde as papilas gustativas. Os efeitos colaterais, são os efeitos colaterais, inflamações e tudo mais. Então, a sua qualidade de vida também diminui. E a minha ideia, quando eu vim para cá, era assim, poxa, será que eu poderia algum dia fazer um composto, uma droga que pudesse ser seletiva e matar a célula tumoral e não a célula normal? Então, quando eu vim para cá, foi para começar isso. Comecei no laboratório do professor Adilson Beatriz, como um pesquisador de pós-doutorado. E aí, já imediatamente, sabia que eu precisava fazer alguma coisa na área de genética e contactei o professor Rodrigo Juliano, da Escola de Medicina, e começamos, então, uma pesquisa. A pesquisa que eu tenho hoje, ela começou aqui, no Mato Grosso do Sul. Começou aqui. No Mato Grosso do Sul. E assim, a gente começou a desenvolver, era como se você tivesse para você entender melhor, é assim, eu dei um robô pro Rodrigo Juliano, que era o meu composto, a minha molécula orgânica, e falei, Rodrigo, tem algum jeito de a gente testar para ver se é tóxico ou não as células normais primeiro? Ele falou sim. Aí a gente foi trocando, a gente foi publicando os trabalhos, melhorando, até que eu cheguei num composto em que a gente não tinha toxicidade nenhuma. Eu falei, beleza, esse é o composto que eu tenho. Foi quando eu mudei para o FGD e, assim, mesmo trabalhando com isso, eu não tinha ainda o conhecimento completo de todas as áreas que estão relacionadas à química medicinal, que é o que eu trabalho. Então, eu precisava me capacitar. Foi quando eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa num lugar competitivo, onde as pessoas têm os equipamentos todos no mesmo lugar e podem me ensinar. Foi quando eu entrei em contato com a professora Jay Corey, da Universidade de Harvard, e depois de conversar, de mostrar o meu currículo, o meu trabalho e tudo mais, ele me aceitou. E lá eu fiquei treinando por 2 anos e meio. Em Harvard? Em Harvard. Ele o professor Jay Corey é um divisor de águas na área de química orgânica. Quem sabe de química orgânica não tem como não conhecer o trabalho do professor Jay Corey. Ele é uma mente brilhante e ele me ajudou demais no primeiro ano. Era só para ficar 1 ano e voltar. Esse 1 ano,
a pesquisa desenvolveu muito, muito grandemente. Nós publicamos 2 trabalhos em revistas da maior qualidade da área de química medicinal, que me levou a pensar, junto com a minha família, as meninas já estavam grandes, já tinham feito mais amizades lá, e falou, pai, será que não dá para a gente tentar ficar um pouquinho mais aqui, você tentar fazer a sua pesquisa, desenvolver aqui? Aí conversei com a minha esposa, que para nós é a parte mais importante, né? Toda a família junto. Eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, porque desde o começo, desde quando eu era estudante, ela não somente se dedicou a isso, ela se formou, ela tem a carreira dela, mas ela me dedicou parte do tempo dela para a minha capacitação. Ela acreditou na ideia, né? Então, nós estávamos lá, decidimos ficar. Mas a ideia era eu me capacitar e voltar para cá. Mas eu nunca deixei de ter vínculo aqui. Desde então, desde o dia que eu cheguei até hoje, nós ainda trabalhamos juntos. Eu, professor Adilson, professor Rodrigo, continuamos publicando, continuamos trabalhando juntos, fazendo pesquisa, desenvolvendo, e foi assim que eu fui parar lá. Que legal. Mas olha só, é engraçado, né? Ele resume, parece que foi fácil, mas não foi fácil não, porque eu sei que, escutando a sua história e sabendo um pouco de você, você passou por maus bocados lá, você foi pela fé mesmo, porque as pessoas que estão assistindo acham que é fácil. Não, tem que ter dedicação, tem que ter estudo, né? E perseverar, porque você passou por dificuldades lá, né? O professor Cortella, ele tem uma... Eu sempre ouvi assim... Não vídeos motivacionais, mas assim, vídeos que me fizessem refletir sobre a capacidade, assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu sou isso mesmo, né? Do querer A síndrome, poder, né? a síndrome do vira-lata. Quando eu vi pela primeira vez o professor Jay Corey, que eu só tinha nos livros, que eu vi o professor me ensinando, eu falei, não é possível. Então, levou um tempo, assim, para eu me adaptar a isso. E o Mário Sérgio Cortella fala assim, que você falou sobre estudar e tudo mais. Quando eu comecei a estudar, eu falo isso para minhas filhas. Nesse mundo que a gente vive, tem 2 coisas que ninguém pode tirar de você, por mais que forcem. A sua fé e o seu conhecimento. E isso não dá para tirar. E o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, que a sorte persegue os esforçados, os que trabalham e os que se preparam. Muitas vezes eu já falei para os meus alunos, para minhas filhas, assim... Se você quer fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha oportunidade agora, você tem que se preparar para isso. Porque quando a oportunidade vier, ela só bate na porta uma vez. E ela vai abrir a porta para quem está preparado. Então, a minha carreira toda, por alguma razão, eu sempre me preparei para aquilo que todo mundo dizia que não ia acontecer. Eu jamais imaginei que eu poderia ir para Harvard, jamais imaginei que eu poderia ser amigo não só do professor Jay Corey, mas do professor Macmillan, da professora Caroline Bertozzi, todos prêmio Nobel, que eu tive a oportunidade de sentar na mesa, de conversar, de bater papo, de discutir ciência. Então, essas coisas assim, além do seu conhecimento, da educação que você proporciona para você mesmo, com todas as dificuldades, a sua fé também te leva, porque as dificuldades elas vão aparecer. Eu sou cristão, então eu acredito que Deus ele abre os caminhos, se é aquilo que Ele quer para você. E eu encaro as dificuldades como uma coisa de que talvez Deus esteja me provando agora para uma coisa maior depois. Concordo, né? com você. Então, eu sempre trabalhei com essas 2 áreas, conhecimento e a minha fé, ninguém me tira. E com isso, a gente vai seguindo para frente, né? A gente passou por muitas dificuldades, falta de dinheiro. Às vezes mesmo, eu ia para casa depois de fazer uma entrevista de emprego e eu não conseguia, eu batia na trave, a gente não tinha dinheiro, nada. A gente, por acho que 1 ano, 2 anos, quando a gente estava em Harvard, em Boston, eu falo que de dia a gente era Cinderela, à noite a gente era Gata Borralheira, trabalhando, lavando panela em padaria, vendendo pizza, entregando pizza, a minha esposa fazendo faxina. A gente pegava roupa no o que a gente chama aqui de brechó, né? Então era engraçado porque a gente economizava de todo jeito, porque não tinha, né? Então todo mundo trabalhava, juntava o dinheiro, pagava. Ó, essa semana dá para pagar a conta de água. Essa semana dá para pagar... Não, a conta de água não, a conta de luz. Essa semana dá para pagar o aluguel. Os telefones. E então, todos os finais de semana, todos os domingos de manhã, a gente estava numa igreja para pegar comida. Então a gente pegava, sei lá, no domingo, primeiro domingo do mês era a Igreja Batista. Aí a gente pegava arroz, feijão,
pão, carne e tudo mais. E aí a gente passava a semana. Na segunda semana era a igreja presbiteriana. Aí a gente ia lá pegar arroz, feijão e tal. Era farto. Assim, eu digo isso para inspirar quem tá com dificuldade. Porque, assim, por mais que a gente tivesse dificuldade, Deus nunca deixou faltar nada. Deus providencia. Nada. Teve uma vez que eu posso te dizer que foi assim, uma das vezes mais que Deus se mostrou muito bem pra gente, foi quando a Simone estava procurando uma bota de neve usada para nossa filha. Ela tinha crescido, não tinha bota, a gente não tinha dinheiro para comprar. Aí ela achou uma no Facebook, no Marketplace. Aí ela entrou em contato com a pessoa falou, a Simone perguntou, qual que é o número da bota? Tá disponível? Ele falou, tá. Aí ela deu o número da bota, não servia na Gabi. Aí ela falou, que pena, não serve, tudo bem. Aí o rapaz falou assim, qual o número que você precisa? A Simone deu o número, pediu o endereço, ele comprou uma e foi levar pra gente. Nossa. Então, de novo, educação te leva aonde você quiser. E a fé abre o caminho para você chegar lá. Não, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Olha só, isso aqui a gente nem falou de saúde ainda, mas olha o que é inspirador isso. Você que está passando uma dificuldade, achando que tudo é... Tem que ter fé, tem que acreditar e tem que fazer a parte. É o que você falou, eu gostei do que você falou. Você tem que estar preparado. É a mesma coisa, você quer um carro e se você não tirou a habilitação, como é que você vai... Né? Você precisa disso, né? Mas e como que nasceu, como que começou essa pesquisa? Como você falou com o Rodrigo, vocês estavam vendo a toxicidade e hoje como que está lá? Bom, eu trouxe um projeto quando eu vim de São Paulo para o professor Adilson, ele topou, ele falou, pode fazer. A minha ideia era desenvolver uma droga que tratasse, que eliminasse a célula tumoral com o mínimo ou nenhum tipo de efeito colateral. Então, a pessoa teria uma qualidade de vida enquanto estivesse fazendo tratamento. Esse é o alvo final. Isso é onde o projeto chega. Então, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro passo foi procurar alguém que pudesse testar. Eu não sabia testar. Então, eu sabia fazer a molécula, eu sabia fazer as reações, mas não sabia testar. Então, eu encontrei o Rodrigo Juliano, um pesquisador brilhante. Eu acho que da parte de genética eu não conheço ninguém melhor que ele aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A gente teve o prazer de entrevistar ele esses dias atrás. E aí a gente começou a discutir, assim, igual nós estamos falando assim, e se a gente fizesse isso? E aí eu trouxe para ele como se fosse um robô recebeu composto. Ele testava, eu falava assim, olha, não dá certo. Eu falei, então eu vou trocar a cabeça do robô. E a gente foi montando, até contar uma história que chegasse a uma droga, um protótipo de droga, que não gerasse toxicidade alguma ou a mínima possível. A segunda parte, que foi que eu precisava ser treinado, que eu fui para fora, era aprender como testar essa droga. Todos os passos, porque não é só fazer e testar. Isso é simples, mas tá, mata ou não mata? Tá, mata, como? Como é que se responde isso? Eu não sabia fazer. Então, esse conhecimento foi que me levou para fora para aprender. Então, lá eu aprendi a testar a droga, a justificar o modelo que eu digo assim, como que ela mata? Onde que ela liga? Em que proteína? O que ela para? Ela acelera um processo? Ela diminui um processo? E depois colocar isso no animal, ou testar a célula tumoral, e depois de novo no animal testar se é tóxico, se é não tóxico. Então eu achei um alvo e fui atrás dele para desenvolver a pesquisa que eu tenho hoje. Olha só, tem mais coisa interessante para a gente falar aqui, que a gente está entrando mais profundamente nessa parte do câncer. Eu não sei se você está precisando, mas alguém pode estar precisando. Continua com a gente, vai lá no link da bio, porque a gente está encerrando aqui no Instagram, mas a gente está continuando no YouTube. Você não pode perder essa entrevista, tá? A gente está sendo privilegiado de poder estar escutando isso aqui hoje. Continua comigo. Aliás, continua conosco. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E hoje, que pé que tá essa droga? Como que tá o andamento dessa pesquisa? Quando eu saí daqui, eu tinha um conjunto, eu tinha o corpo da droga,
mas eu ainda não tinha a droga finalizada. Quando eu fui para a Universidade Estadual da Dakota do Norte, quando eu estava aqui, a gente trabalhava mais com câncer de mama e câncer de pele. Mas quando eu fui convidado a me juntar com a Universidade Estadual da Dakota do Norte, eles têm um programa de tratamento e diagnóstico do câncer de pâncreas. Então, assim, eu mudei de tumor, mas não mudei de ideia. Então, eu tinha uma droga que não causava efeito colateral ou não era tóxica, primeiro, e eu sabia que a minha droga, ela também matava a célula tumoral, mas eu não sabia como. Então, quando eu cheguei lá, os últimos 6 anos da minha vida foi dedicado a identificar qual era o mecanismo biológico que levava aquele efeito. Então, por que eu não mato a célula tumoral e mato a célula tumoral? Então, eu achei, de todas as proteínas, de todos os mecanismos que eu pude encontrar, eu descobri que a minha molécula, que o meu composto, ele se liga a uma proteína específica que é relacionada ao transporte de informação do núcleo da célula para fora. Por que isso é importante? Porque no processo celular, que são 4 passos, o último é a multiplicação da célula. Ela separa, forma 2 novas, essas 2 novas precisam engordar. Quando elas engordam, elas se separam de novo e aí continua o processo de crescimento celular. As drogas normais, por exemplo, cisplatina, doxorubicina, gencitabina, que é a mais comum para o câncer de pâncreas, todas elas agem no DNA. O que significa isso? Depois que a célula engordou, ela está começando a se preparar para multiplicar de novo, essa droga age no DNA, se liga no DNA, quebra a fita de DNA e a célula morre naquele momento. Qual que é o problema disso? Eu entendo que quando a pessoa está com tumor, ela só quer saber sobreviver. Ela não se importa se vai dar problemas depois, efeitos colaterais, ou até o cabelo que pode crescer depois. Mas, por exemplo, doxorubicina, ela, além de tratar o tumor, ela também causa danos ao coração. Ela é cardiotóxica. Então, o paciente, tá bom, vou sobreviver agora, depois eu luto contra o problema no coração. Então, era isso que eu queria trocar. E aí, agindo no transporte de informação, assim, rapidamente, o retículo endoplasmático cria as proteínas, manda para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi distribui. O que nós estamos fazendo, existem 2 proteínas que a gente chama para você entender, seriam os ônibus. Uma é chamada COP2, ela pega as proteínas do retículo endoplasmático e manda para o Golgi. E a COP1, quando isso acontece, quando sai do retículo endoplasmático e vai para o Golgi, algumas proteínas que não deveriam estar lá vão também. E o COP1 traz essas proteínas de volta. O que nós fazemos? Primeiro que a gente pensou, inibir o transporte da COP1 não vai dar certo, porque nós vamos matar todo mundo. Normal, tumoral, porque a célula normal também precisa desse processo. Mas a célula tumoral também. Por isso é chamado, esse trabalho que a gente faz é baseado em uma proteína que é chamada non-oncogene addiction. Por quê? Porque essa proteína ela não está ligada ao tumor, mas o tumor depende dela para sobreviver. Entendeu? A normal também. Só que quando esse transporte volta para o retículo endoplasmático, para começar a recrutar as pessoas, é como se precisasse do motorista. E existem 2, COPZ1 e COPZ2, tanto na tumoral quanto na normal. Só que, por conta de um outro efeito de um RNA que suprime o tumor, na tumoral, a COPZ2 não está lá, porque ela precisa ser tirada, senão o tumor não sobrevive. Então, isso faz com que a célula tumoral fique só dependente da 1, que é a COPZ1. Não tem a 2. No caso da normal, a gente tem os 2 motoristas. Então, eu pensei, se eu conseguisse inibir a COPZ1 de dirigir o ônibus, não me importa se é na tumoral ou na normal, na célula normal, eu ainda vou ter a COPZ2 e o transporte vai continuar. Mas na tumoral, não tem ninguém para dirigir o ônibus, não vai transferir informação e nutriente, a célula vai morrer. Então, esse foi
coração da pesquisa quando a gente começou. Então, nós desenvolvemos todos os compostos, nós geramos o modelo e hoje nós temos um conjunto de 4 compostos que definitivamente inibem a célula tumoral de pâncreas enquanto mantém a célula normal viva. É isso que nós temos. E ela vai ser só para o pâncreas ou também para a mama? Essa é uma outra parte legal, porque como não é um mecanismo dedicado ao tumor, o tumor não depende... A proteína não é por conta do tumor, mas o tumor vive por conta da proteína. Esse mesmo mecanismo, a gente pode encontrar, já tem muitos papers publicados com o mesmo efeito, provando o mesmo efeito em, por exemplo, tumor de pulmão, tumor de tireoide, próstata, deixe-me ver mais outro. Agora nós com pâncreas, câncer de cérebro, mama, pele. Todos eles têm. Uns com mais, outros com menos efeito, mas todos seguem o mesmo padrão, porque é um padrão biológico normal, natural do processo celular. Roberto, a pessoa que está assistindo a gente deve estar agoniada. Isso aí tá quando? Quando vai sair? Quando que a gente vai poder provar isso? Isso, embora... Bom, eu posso te dar uma resposta com a minha esperança e uma resposta mais realística. Onde nós estamos? Agora, nesse mês, nós terminamos o último estudo pré-clínico, que é o estudo em animal. Que, assim, hoje nós sabemos que o nosso composto inibe o crescimento. Inibe é o seguinte, o tumor está lá, quando a gente trata com a nossa droga, o tumor não cresce mais. Na bancada, in vitro, na plaquinha, nós também matamos o tumor, então ele só não para de crescer. Ele diminui, que esse é o nosso alvo. Nós mudamos para o estudo animal, então nós já sabemos que não causa toxicidade e estamos terminando o estudo que vai mostrar para a gente quanto o tumor diminui. Essa é a última etapa. Então, no prazo de... Assim, em estudos que nós estamos fazendo, no prazo de 2 meses nós estamos prontos. Se os resultados forem positivos, como nós esperamos que seja, nós passamos para uma grande chance de continuar o estágio pré-clínico, que é onde a minha esperança se colide com a realidade. Existe um processo burocrático muito grande, é muito custoso, então existem vários caminhos que nós já estamos trabalhando nos últimos 2 anos de como evitar quando o momento chegar. Então, a minha esperança é que isso se transforme em uma realidade muito, muito em breve. Mas quanto a esse muito em breve, eu não sei. É burocrático, né? E aí já testa em seres humanos. Em seres humanos, isso. Então, mas assim, existe uma possibilidade de falhar. Então, o que nós já começamos há 2 anos atrás, nós já sabíamos que esses compostos tinham essa capacidade de inibir células tumorais e não normais. E nós, então, começamos uma otimização para que o efeito seja muito maior. O que nós temos hoje, com a primeira geração dos nossos compostos? Vou comparar com a gencitabine, que é uma droga mundialmente conhecida para o tratamento do câncer de pâncreas, que é um câncer terrível. Quando você é diagnosticado com câncer de pâncreas é porque está já em estágio final e praticamente não temos mais tempo de sobrevida, né? Então, nós começamos com a gencitabine. Para você inibir 50% das células tumorais, a gencitabine precisa de uma concentração de 8 nanomolar. É muito pouco. Então, era muito difícil de bater esse valor. E a gencitabine ela não é seletiva. Ela então, afeta normal, tumoral e mata grego, coxo, cego, surdo, manco, todo mundo. E o nosso seletivo, hoje, nós precisamos de só 4 nanomolar. Metade da concentração do mais potente quimioterápico no mercado. Então, nós já temos um bom resultado. É muito promissor. Muito promissor. Sem nenhuma otimização, que é o que nós já começamos há 2 anos atrás. Então, quando chegar no momento em que a gente vai... Eu espero que a gente consiga fazer a transição do pré-clínico para o clínico, nós já tenhamos também a 2ª geração, que vai ser mais potente do que a primeira. Eu vou fazer uma analogia, porque se falou muito no Brasil da polilaminina, né? E a polilaminina ela já está no estudo clínico, né? Ela já está. Então, digamos assim, vocês vão entrar
basicamente igual nessa situação, na polilaminina no estudo clínico, em Isso, pessoas, né? Que foi testado isso. em ratos, né? E agora já vai ser testado, se Deus quiser, o mais breve possível em humanos. Então seria mais ou menos só para as pessoas terem essa noção, né? Agora, depois que a gente fizer a transição do pré-clínico, que é nos animais, para o clínico, quando a gente fizer, não se a gente fizer, eu tenho muita esperança de que nós vamos fazer essa transição. Quando a gente chegar no clínico, existem 3 passos. Clínico 1, Clinical Trial 2 e Clinical Trial 3. Então, nós vamos começar com aquela primeira geração e mais a segunda geração que nós estamos desenvolvendo. Então, nós imaginamos que até chegar ao estágio, o estudo pré-clínico 3, nós já tenhamos uma droga efetiva suficiente para que seja transformada em um medicamento. Nossa, eu não sei se você está assistindo isso, você está prestando atenção. Eu estou, assim, primeiro sentindo lisonjeado de estar podendo te entrevistar, porque eu tenho certeza que isso vai revolucionar. Porque isso não vai ficar restrito aos Estados Unidos. Quando entrar, Não, a intenção é... mundial. É para quem precisar. Deixe-me adicionar uma outra coisa. Quando a pessoa faz o tratamento quimioterápico e que balança o sininho dizendo estou curado, 2 coisas podem acontecer. 3 na verdade. Ou ele fica curado para o resto da vida, ou o tumor pode voltar, ou no futuro pode ser detectado metástase em outros órgãos. Por quê? Porque quando essas drogas agem no DNA, o DNA precisa estar no ciclo celular ativo. Existem 3 tipos de célula. A célula ativa, essa que a gente estuda. A célula dormente é uma célula tumoral, mas ela está lá e o ciclo celular não está ativo, está guardadinho. E a célula do tipo tumoral do tipo tronco. Qual é a diferença? A célula ativa está ali naquele tumor que você diagnosticou. A célula dormente é a responsável pelo relapso. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela volta ao mesmo órgão. E a célula tumoral do tipo tronco é aquela responsável por migrar para os órgãos periféricos, para os órgãos mais próximos. Quando você tem as drogas normais, elas agem somente no DNA da célula que está ativa. Então, por isso que depois do tratamento, há chances de ter uma metástase ou do tumor voltar. Entendi. No nosso caso, todas elas precisam manter a homeostase. A célula está dormindo, mas ela está viva. Então, o sistema diminui, a maquinaria da célula diminui, mas ela precisa ainda. Então, quando nós tratamos os 3 tipos de célula com a nossa droga, nós eliminamos todas elas. Todas as 3. Então, a chance de relapso e a chance de metástase cai por terra. Nossa, entendeu? Então, que bênção isso. É esse o tipo de pesquisa que nós andamos fazendo por aí. Vamos orar todo mundo para que isso avance o mais rápido possível, porque Amém, isso aí, do mesmo jeito que essa febre da polilaminina, que muitos perguntam hoje, essa daí sua vai revolucionar, se Deus quiser, porque eu não tenho palavras para dizer, é muito promissor, porque assim, eu acho que hoje todo mundo tem algum parente ou alguém, ou algum conhecido que foi acometido pela doença. Então, eu acho que pode mudar a vida do mundo inteiro. Esse é o objetivo final. O que eu procuro, na verdade, não é renome, não é nada. É mostrar que a ciência, né? Ela pode realmente... A ciência real, não a ciência falsa, ela realmente pode ajudar as pessoas. Teve um professor de biologia na minha graduação, biologia ecológica, era assim o nome, e ecologia ambiental. Na primeira aula, ele entrou na sala, uma sala de químicos, ele virou e falou assim: o problema do mundo são os químicos, que tudo que eles mexem, eles destroem. Eu tentei argumentar, eu falei, mas você está usando o giz para construir um conhecimento. Ele falou, mas você destrói do mesmo jeito. Aquilo ficou na minha cabeça desde então, tanto é que até hoje eu lembro da sentença. E o meu objetivo final é mostrar que a química, por mais que você pense que ela pode ser destrutiva, ela também é construtiva.
ela também salva. E se usada de maneira correta, a gente pode ajudar na saúde pública, não somente na saúde de um indivíduo, mas de toda uma comunidade, de todas as pessoas que a gente pode alcançar. Essa é a ideia final. Porque, na verdade, biologia e química andam juntos, porque se você for olhar todo o seu corpo biológico, no final ele acaba numa molécula química. É uma matéria. Né? Então, eu acho que isso... Às vezes as pessoas não entendem, né? Quem está assistindo não entende onde vai o processo químico, né? E o que pode ser feito, né? Mas é muito maior do que a gente possa imaginar o poder que a química tem, né? É verdade. Eu vou um pouquinho mais além disso, porque, assim, eu quero vender meu peixe na química, né? Então, eu vivo química. Então, talvez eu não sei... Eu conseguiria fazer outra coisa, mas eu me realizo fazendo química, estudando, e é uma coisa que eu faço desde praticamente que eu tenho 6 anos que eu fui para a escola. Eu nunca parei de estudar. Mas como eu te falei, conhecimento ninguém te tira. Mas eu acho que não é só a química e a biologia. Porque dentro do que eu faço, eu uso química, biologia, matemática, física, português ou inglês, porque eu preciso me comunicar, para eu te dizer o quanto anda a pesquisa, ou, sei lá, para dar algum tipo de esperança, ou para dar algum tipo de conhecimento para alguém quando eu estou ensinando na sala de aula. Eu acredito que todas elas, de alguma forma, se combinam para gerar o conhecimento que a gente tem. Então, quando um aluno vai para a sala, quando eu estava dando aula no ensino médio, no ensino fundamental e no médio, ele entra na minha aula de química e fala assim, para que eu quero isso? Entendeu? Por muitos anos eu não sabia a resposta. Eu dizia assim, porque você precisa fazer uma conta, porque você precisa saber porque o que você está comendo e tudo mais. Mas, na verdade, porque isso vai te gerar o conhecimento total. Porque se eu só sei química, eu não consigo fazer nada com isso. Eu sou limitado, então eu preciso saber de tudo. Eu não preciso ser expert em tudo, mas eu preciso saber, pelo menos, do que se trata, do que eu estou falando, né? Para ninguém me enganar. Não, parabéns. Olha, a gente está chegando no final, o pessoal aqui falando, porque já passou de 30 minutos, mas se deixar, acho que eu já ficava aqui mais 30 minutos, mais 1 hora, mais 2 horas, porque... Tem muita coisa para falar. Muita coisa, e é gostoso, é prazeroso, e é muito bom ver essa jornada sua de conhecimento, de sabedoria, de fé, de tudo isso que você faz. Eu queria te agradecer o privilégio de poder te entrevistar. Eu tenho certeza que você vai ter muitas outras entrevistas para fazer, mas nunca se esqueça dessa daqui. Não, eu não costumo esquecer de ninguém que me deu a minha primeira chance. Que bom. E eu queria deixar as câmeras para você e colocar as redes sociais para as pessoas te acompanharem e acompanhar esse processo. E se Deus quiser, você que está passando por isso ou para alguém na família, acompanha, porque se Deus quiser, essa cura vai estar logo ali para poder sanar o seu problema, da sua família, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E eu queria te agradecer e deixar as câmeras abertas e saber se eu posso colocar as redes sociais suas. Com certeza. E deixar as câmeras aí para você se despedir do pessoal. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Assim, falar sobre ciência e da ciência que eu faço, para mim é um privilégio. Eu gosto, é aquilo que eu vivo, né? Então é aquilo que eu acreditei desde o começo. Para quem está assistindo, eu gostaria de, principalmente para os estudantes, se tiver algum, é que não existe limite que possa ser colocado na nossa frente quando a gente se dedica à educação. Não importa se você acha que a sua escola é fraca, eu vim de escola pública, ensino médio público, de ensino fundamental público, eu fiz meu ensino médio público também, estudei em escola particular, mas eu consegui uma luz no fim do túnel, meu lugarzinho embaixo do sol, na USP, em Harvard. Mas isso não me faz melhor do que ninguém que está assistindo aqui. Se você conseguir colocar na sua cabeça que você pode, educação e fé, ninguém consegue te tirar. A educação te mostra o caminho e a fé abre ele para você. Não esquece isso. Dinheiro não é limite, local não é limite, nada é limite. O nosso limite somos nós mesmos. É isso que eu queria deixar de mensagem. Te agradecer pelo privilégio. Foi uma aula que você deu aqui em todos os sentidos. No profissional, no espiritual e para tudo. E para você que está assistindo, olha só, curte, compartilha, salva essa entrevista, porque tomara que você não precise.
mas se você precisar, é legal de você ver e saber que você tem esperança e você saber que o querer é poder desde que quando você se esforça e não desiste no primeiro obstáculo, não é verdade? É verdade. Com um último pensamento, quando eu cheguei em Harvard, eu achei que assim, o laboratório seria de outro mundo, que as pesquisas seriam de outro mundo, e no final do dia, tem mais equipamento que nós. Mas a ciência que a gente faz no Brasil não perde em nada do que a ciência que é feita nas grandes universidades ao redor do mundo. Nós somos tão capazes do que qualquer um outro ser humano em qualquer outra universidade do mundo. Que bom, doutor. Muito obrigado por estar aqui. Espero poder contar com a sua presença outras vezes aqui. De repente a gente já mostrar isso já funcionando para as pessoas. Obrigado de coração. Por isso. E desculpa a correria toda, mas foi um nenhum. privilégio poder estar aqui. Foi um privilégio ter você até aqui com a gente. Continua, curte, compartilha, não perde isso não, tá bom? Até semana que vem.